Eu gostaria primeiro de falar para vocês sobre um tema que é um tema que muitas das vezes as pessoas não levam em conta. Só as mamães, principalmente os papais, costumam sofrer na pele o que nós chamamos de burnout parental. Burnout parental, eu vou falar para vocês. Primeira coisa, eu vou ter que fazer 2 esclarecimentos de termos para vocês compreenderem esse tema. Eu vou falar primeiro do que é que nós chamamos de figura parental. O que é uma figura parental? É um indivíduo que assume o papel de pai ou mãe em relação a uma criança. Então, essa pessoa, que é chamada de figura parental, ela vai fornecer cuidados, vai fornecer orientação, apoio emocional. Agora, essa pessoa ela não precisa necessariamente ser um pai biológico ou uma mãe biológica. Tá? A figura parental pode ser um padrasto, pode ser uma madrasta, pode ser um avô, pode ser uma avó, ou qualquer outra pessoa que desempenhe um papel principal no cuidado e na educação de uma criança, tá? Essa figura geralmente assume responsabilidade pela segurança e bem-estar da criança, né? Ajudando no desenvolvimento de habilidade, de valores, né? Tudo aquilo que é necessário para a criança usar no futuro, ou seja, na sua vida adulta. Então, essa é um termo que eu preciso esclarecer para vocês entenderem o tema que eu vou falar em seguida. Tá? Então, figura parental, já sabe o que é. Né? Pode ser o pai biológico, pode ser a mãe biológica, mas não necessariamente. É aquela figura que tem ascensão sobre a criança, que vai cuidar da criança, que vai educar essa criança, que vai desenvolver essa criança. Essa é a figura parental. Tá? Bom, dentro da ideia da figura parental, tem um outro termo que eu vou esclarecer também para vocês, para ficar fácil de entender o tema. É o que nós chamamos de parentalidade. Parentalidade. É uma forma que essas figuras parentais cuidam da criança ou dos filhos, vamos falar assim. São as orientações, os limites, os incentivos que os pais ou as figuras parentais possam passar para a criança. Por exemplo, quando você está ensinando uma criança, isso é perigoso, isso não pode porque você vai se machucar. Esses valores que os pais ou os cuidadores passam para os filhos, chama-se, é o que nós chamamos de parentalidade. Tá? Tem alguns livros, algumas literaturas chamam de parentalização, tá? Mas eu gosto mais de parentalidade. Parentalidade, então, conforme eu disse, não precisa ser os pais, pode ser o avô, a avó, o irmão. E aí, mais tarde, quando essa criança vai, por exemplo, para a creche, a professora, é a chamada tia, né? Então, mais tarde são os professores, um pastor, um padre, são figuras de autoridade, que incentivam nesse sentido, são as figuras parentais que estão fazendo a parentalidade. Então, gente, as figuras parentais, juntamente com a parentalidade, é algo muito importante no desenvolvimento de uma criança e, certamente, na vida adulta, depois. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus pacientes, que eu sou o resultado da criança que eu fui um dia. E é isso mesmo, tá, gente? Bom, compreendendo então esses dois termos, figuras parentais e parentalidade, eu vou fazer aqui, já surgiu essa ideia do burnout, né? Tem um psicólogo americano chamado Herbert Freudenberg. Ele era um sujeito que ele era muito fissurado naquilo que ele fazia. Era o cara que ele amava o que ele fazia. E ele trabalhava muito em clínicas, vamos dizer assim, fazendo trabalhos voluntários. Olha só. E ele trabalhava numa clínica, uma clínica gratuita, inclusive, como voluntários, com trabalho de pessoas na recuperação de pessoas drogaditas, pessoas que usavam drogas. E ele estava pesquisando esse trabalho, trabalhava com as pessoas, e ele se envolvia muito no trabalho.
E ele, com o passar do tempo, ele começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa com ele. Que começou assim, olha, eu amo o trabalho, mas eu estou assim, me sentindo fadiga constante, diminuição no desempenho do meu trabalho, desinteresse pelas coisas que eu amo fazer. Aquilo chamou a atenção dele. Então ele começou a observar nele mesmo essas coisas que ele estava sentindo. E ele começou a ver também que algumas pessoas da equipe dele também apresentavam os mesmos sintomas, né? E aí ele começou a estudar isso e criou o termo burnout. Burnout quer dizer, ou seja, esgotamento, né? Então, o burnout, que foi descoberto aí pelo Herbert Freudenberg, que era um psicólogo americano, ela se manifesta de várias maneiras, né? Mas o resultado é fadiga constante, diminuição do desempenho no trabalho, desinteresse pelas tarefas, né, diárias, problemas de saúde, dores de cabeça, distúrbio do sono, às vezes muitos problemas digestivos. Então ele viu isso e percebeu que nas empresas acontecia isso. Então, primeiramente, foi dentro das empresas que eles perceberam que isso estava acontecendo também. Agora, depois, mais recentemente, uma psicóloga belga chamada Moira Mokolavik, ela é muito conhecida pelo trabalho na área de emoções e estresse. E aí, ela começou a perceber que as figuras parentais sofriam de um determinado estresse, que ela chamou de burnout parental, e que é o nosso tema hoje aqui, burnout parental. Mas vamos lá, o que é exatamente o burnout parental? É, na verdade, uma síndrome, né? Que tem sintomas de estado de exaustão física, exaustão emocional e mental prolongada, que advém das tarefas de cuidar dos filhos. Olha só. Então, é uma condição que pode afetar pais, mães, em diferentes contextos e etapas da vida parental. Lembra lá da palavra parentalidade. Os principais componentes do burnout parental, somente para citar alguns, tá, gente? As consequências do burnout, ou seja, exaustão emocional é uma delas, né? Que envolve sentir esgotado ou esgotada, sobrecarregada pelas responsabilidades parentais. Pode incluir sensação de que as demandas emocionais da parentalidade ou maternidade são constantes e esmagadoras. Porque criar filhos, educar filhos, realmente exige uma carga muito grande, muito pesada dentro do contexto dos pais, propriamente dito, né? Ou seja, daquela pessoa que está parentalizando. Isso produz várias coisas que essa autora chamou de burnout parental. Uma outra coisa, um outro sintoma, vamos falar assim, importante que aparece, é o que nós chamamos de despersonalização. O que é isso? É uma atitude mais cínica ou até de distância que essas figuras parentais têm em relação aos filhos. Eles podem ser, os filhos passam a ser vistos como uma tarefa ou um problema a ser resolvido, ao invés de ser um indivíduo amado, querido. Ou seja, essa despersonalização é devido ao excesso, o esgotamento físico, mental e emocional. Isso é um sintoma grave, tá, gente? Grave, porque vai afetar diretamente a parentalização dessas crianças. Outro sintoma é a diminuição da realização pessoal. Isso pode envolver uma sensação de incompetência ou fracasso no papel de mãe, principalmente. Os pais podem se sentir que não estão atendendo às expectativas, seja deles próprios, né? Deles próprios com os pais, do seu parceiro, dos seus parceiros, ou da própria sociedade em geral. Ou seja, tem, assim, impacto importante na vida das pessoas que parentalizam. Então, é importante a gente observar que o burnout parental não é, vamos dizer, simplesmente o resultado de estar assim, cansado ou estressado ocasionalmente. Não, é uma condição crônica e persistente.
Entende isso? Alguns fatores que podem levar a pessoa a sofrer burnout, o que pode ser? Por exemplo, tem pais que têm uma expectativa não realista, né? Pressão para ser a mãe perfeita, por exemplo, pode levar a uma expectativa irrealista e a insatisfação, né? Muitas pais têm essa coisa na mente, né? Que tem que ser perfeito, pai perfeito, mãe perfeita. Isso dá um esgotamento muito grande. Uma outra coisa que pode levar a pessoa a sofrer o burnout parental é a falta de apoio. A falta de apoio do parceiro ou da parceira, né? Da família. Ou até mesmo, por exemplo, aquela mãe que não pode, por exemplo, pagar uma pessoa para auxiliar ela nas outras tarefas, nas tarefas domésticas. Tudo isso pode acarretar uma pressão grande sobre a mãe. Porque a tarefa de ser mãe já é algo pesadíssimo, não é? E ela ainda tem que arcar com isso, cuidar dos afazeres domésticos, ou seja, ela tem que desempenhar outros papéis. E tem ainda aquela parte em que a mulher tem a sua profissão. Então, isso pode também causar problemas no trabalho, né? Por exemplo, problemas financeiros. A pessoa está com problemas financeiros, ou problemas no trabalho, foi despedido. Isso traz, vamos dizer assim, um outro estresse que vai se acumulando e vai contribuir para quê? Para que a pessoa passe a sentir todos aqueles sintomas da síndrome do burnout parental. Tá? Então, tem muitos estudos recentes, né, que alguns países chegaram à conclusão que a pessoa com burnout, ela tem que ser tratada. E se ela não for tratada, pode acarretar sérias consequências na vida, por exemplo, na vida conjugal daquela pessoa, nas relações de trabalho, e mais grave, que é chegar à negligência e à violência com os filhos. Isso é muito grave. E pode chegar a isso? Pode, porque é uma exaustão que a pessoa passa a perder o controle, tá? Então, por que eu estou falando de burnout parental, né? Porque ele é diretamente ligado à parentalidade, ou àquela responsabilidade parentais, quanto mães, quanto pais, nos cuidados e a criação dos filhos. Que é um trabalho, vou cá para nós, é um trabalho exaustivo, né? Que requer tempo, e às custas, muitas das vezes, de privação de autocuidado, o que induz, vamos dizer, ao estresse ainda maior, e pode tornar crônico e causar esgotamento físico e emocional, que é essa situação que nós passamos aí. Isso ficou muito patente durante a Covid, né? A pandemia da Covid-19 foi uma coisa que exacerbou tudo isso. Por quê? Porque as pessoas ficaram restritas, né? Às vezes pai e mãe trabalhando em home office, o filho estudando em home office, né? E eles não estavam nem um pouco acostumados com isso. De quê? De estar todo mundo junto o dia todo, 24 horas por dia. Isso trouxe muito, apareceu muito burnout parental aqui no meu consultório. Mães, principalmente, dizendo que não sabia mais o que fazer, porque não conseguia mais ensinar o filho com os deveres, não conseguia mais trabalhar, não conseguia... Ou seja, ela perdeu o controle emocional de tudo que estava acontecendo à sua volta. Muitas mães apareceram aqui no consultório com isso. Tá? E muitas das vezes a gente não fazia nem aqui no consultório, a gente fazia online, fazia terapia online, porque tinha essas restrições, né, de aglomeração, de trânsito, de sair de casa. Isso piorou mais ainda. Ela, além de trabalhar em casa, cuidar dos filhos em casa, cuidar de marido em casa, cuidar das atividades domésticas, etc, etc, ainda tinha que fazer a terapia em casa. Olha só que situação. Tinha muitas mães que, se ela tinha essa possibilidade, né, algumas mães não tinham, de descer lá para a garagem, ficar dentro do carro fazendo a terapia, que é um lugar que ela podia estar, vamos dizer assim, protegida, não estava falando das suas coisas para os outros escutar, para a família escutar, né? Então tem mais esse agravante ainda dentro desse contexto. Luciano, você quer fazer alguma pergunta para nós aí? Pode fazê-lo.
As suas perguntas são bem-vindas. Estamos aqui, o assunto é interessantíssimo. Eu queria o senhor queria fazer duas perguntas em uma. Por favor. A primeira, que são duas perguntas, mas em uma, primeiro, quais são as características dessa síndrome do burnout parental? E se ela tem alguma fase ou se ela é sempre retilínea, sempre do mesmo jeito. Depois eu faço a segunda pergunta. Tá bom. Olha, o burnout parental, ele pode ser acumulativo. Ou seja, ele começa com pequenas coisas. Por exemplo, aquela mãe que começa a perder a paciência, começa a ficar sensível. Daqui a pouco, ela passa a ter outros distúrbios, conforme aqueles que eu falei, né? Começa a ficar ansiosas. Então, o impacto mais importante que o burnout parental tem sobre os pais é que pode levar a depressão, ansiedade e fadiga crônica. Por exemplo, outras condições de saúde pode ser afetada pelo excesso de trabalho. É um esgotamento. Nas empresas, isso acontece muito, tá? O esgotamento da pessoa pelo excesso de trabalho. Isso também aconteceu muito na pandemia. E isso afeta, inclusive, as relações familiares, né? Porque cria uma tensão e conflito da família, prejudicando os relacionamentos da própria família. Esses são algumas outras coisas. E o mais importante, do impacto da síndrome, o mais importante que eu vejo, porque afeta negativamente o desenvolvimento emocional, social, na escola dos filhos, devido à falta de engajamento e suporte das mães. Tá? Então, são algumas coisas. Tem muito impacto do burnout parental no casamento. Diga. Eu acho essa história do casamento bacana, mas eu tinha uma outra pergunta sobre como lidar com a exaustão materna, né? Pois é. Esse aí é a pergunta de $1 milhão. Tem algumas maneiras, inclusive eu vou falar algumas coisas para já deixar aí as mães fazendo alguma coisa. Começa por um psicólogo ou por um psiquiatra? Pois é, né? Se puder buscar auxílio de um profissional, é bom que faça. Mas muitas das vezes a pessoa não tem nem condições de fazer isso. Ele tem, às vezes não pode pagar, não pode disponibilizar para fazer isso, tem uma série de coisas. Então, mas tem algumas coisas que as mães, os pais, as pessoas que estão passando por isso, podem fazer de imediato. Uma das coisas é pegar, assim, 5 minutinhos por dia. 5. Sentar num lugar calmo. Silveira, como é que você quer que eu sente num lugar calmo se tem as crianças aqui, faz uma bagunça? Não. Dá um jeito, dá o seu jeito. Nem que quando as crianças estiverem dormindo, arruma um cantinho, um lugar sossegado, senta ali, para um pouco. Não precisa ser mais do que 5 minutos. E comece a respirar, tipo assim. Acompanhe comigo aqui, tá? Sentado, tranquilo, respira. Respira profundamente e solta o ar para fazer barulho mesmo, tá, gente? Faz isso assim, 3 respirações longas e profundas. Mais uma vez. Em seguida, volte para dentro de você e pergunte: o que eu estou sentindo? Qual é a sensação? O que eu estou precisando? Faça essa pergunta honesta para você. Honesta. A sensação que eu estou sentindo é algo agradável ou desagradável? Se for desagradável, questione a você mesmo. O que pode estar causando isto? O que pode estar causando esse desconforto emocional agora? Procure identificar o gatilho. Qual é o gatilho que está me levando a isso? É o meu marido que não está me ajudando aqui na lição com os filhos. Opa, tá bem, então vê o que você pode fazer para que ele passe a cumprir a parte dele na educação dos filhos. Não é questão de ajudar, é questão de participar. E questione mesmo.
Como é que eu estou me sentindo? O que mais? Faça isso e respire novamente, mais 3 respirações longas e profundas. Longas e profundas. E pense, o que eu posso fazer agora para me sentir melhor? Coloque intenção de responder essa pergunta. Porque às vezes a pessoa pensa que não dá para fazer nada, mas dá para fazer alguma coisa sim. Sabe por quê? Sabe por que dá? Eu vou contar uma pequena história que muitos de vocês provavelmente conhecem, ou não, que é uma história de um judeu chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era psiquiatra austríaco e ele era judeu. E na época do Hitler lá, né, ele foi pego. O judeu era exterminado de uma maneira geral. E ele foi pego e ele passou por 3 campos de concentração. 3. E durante esse tempo que ele passou nos campos de concentração, ele aprendeu algumas coisas que ele compartilhou depois para o mundo. Ele, inclusive, escreveu uma obra. Ele percebeu que ali ele não tinha liberdade. Ele vivia, às vezes, em locais que só cabiam 30, 40 pessoas, tinha mais de 200 pessoas. Muitas pessoas nuas, pessoas que tinham já, vamos dizer assim, entregado a sua própria vida. Então ele percebeu, eu não tenho liberdade nenhuma aqui nesse lugar. Mas ele se deu conta que tinha um lugar que ele não perdia a liberdade nunca. De onde? No seu interior, a sua liberdade de pensar, de criar através do pensamento. Isso aí ninguém tirava dele. E ele percebeu isso e se deu conta que ali era o momento dele usar isto para ter um sentido para a sua vida. Porque aquelas pessoas que estavam lá à sua volta, que não tinham sentido para a vida, morriam rapidinho. Provocava o soldado, aí ia lá e matava. E ele percebeu que ele tinha um sentido de vida ali. Qual era o sentido de vida dele ali? Seguir vivo. Para, inclusive, mostrar isso para o mundo, contar isso para o mundo, para que não acontecesse outra vez. E ele logrou esse de sair de lá vivo, porém muito debilitado, mas vivo. E depois que saiu de lá, ele escreveu uma obra chamada Em Busca do Sentido. Tá? Essa obra dele é famosa no mundo, principalmente na área de psicologia, psiquiatria e desenvolvimento humano, autoconhecimento. Por quê? Quando você não tem um sentido para a sua vida, é muito mais fácil você se deixar abalar pelas circunstâncias que você vive. E os pais, principalmente as mães, muitas das vezes, se sentem aprisionadas, limitadas pela circunstância onde ela vive. E isto, ela não se dá conta que ela tem uma liberdade interna, e essa ninguém tira. E a liberdade do pensamento, da sua, vamos dizer, a sua visão, sua criação através do pensamento, é uma das coisas mais importantes que tem. Por quê? Porque tudo nasce na imaginação, sabia? Por exemplo, essa rádio aqui onde nós estamos, antes dela existir, ela começou a ser delineada, montada na mente, na imaginação, provavelmente do Luciano, que ele é o mentor, o criador aqui da rádio. Mas, Luciano, você não pensou, não criou mentalmente com a sua imaginação primeiro, para depois virar algo sólido? Exatamente. Imaginei funcionando, atingindo as pessoas, projetei o estúdio. Tudo. Isso. Ou seja, tudo que nós temos como objeto, por exemplo, está vendo aqui? Aqui tem uma garrafa de água que eu uso aqui. Essa garrafa, antes de existir, para ela existir, ela teve que ser imaginada, pensada. Alguém imaginou essa garrafa desse jeito, com essa tampa, e criou a garrafa. Então, o lugar de criação é na nossa mente. O lugar de criação é na nossa imaginação. Então, não se restrinja pelo burnout parental, que é algo pesado. Burnout parental, gente, é uma doença que pode levar a depressão, ansiedade, fadiga, um monte de coisas.
Inclusive, eu já recebi no meu consultório mães com ideação suicida porque estava passando por um burnout parental grave, gravíssimo. Entende isso? Então, é algo que deve ser olhado, cuidado, pensado. Não pense que... E lembre-se de uma coisa mais importante, né? Você é uma figura parental, você está criando, educando os seus filhos para eles se tornar adultos, para ser um adulto do futuro. E se você está sendo bombardeada com tudo isso à sua volta e você não tem poder de reação, vamos falar assim, que tipo de adulto você vai criar? Que tipo de adulto você está criando hoje com a criança, né? Para o futuro? Provavelmente uma criança que, quando tornar-se adulto, vai ser uma pessoa com dificuldade de lidar com a vida, dificuldade de vencer os obstáculos que a vida oferece, vai ser uma pessoa provavelmente doente, uma pessoa provavelmente, no mínimo, ansiosa, que vai atrapalhar a sua própria vida no desenrolar da sua trajetória de vida, vamos falar assim. Então, lembre-se, tudo isso que eu estou falando é algo que é para provocar mesmo, provocar você, mãe, pensar a respeito, como está a sua vida hoje como mãe? Como está o seu desenvolvimento pessoal? Como está o seu autoconhecimento? Porque muitas mães têm uma tendência a fazer coisa para o outro. Primeiro para os filhos, e tem que fazer mesmo, né? Mas não pode se esquecer dela própria. O autoconhecimento dela própria, autoproteção, ela se esquece. Então as mães, ela doa, aí os filhos vão crescendo e ela continua doando. Dali a pouco os filhos casam, vão para a vida e elas ficam sozinhas. É o que nós chamamos de síndrome do ninho vazio, que é uma coisa que eu vejo muito acontecer. Depois, quando os filhos estão adultos, que vão para a vida, vão cuidar da vida deles, formar a sua própria família, essas mães, principalmente, já têm uma certa idade, às vezes só cuidou dos filhos, não cuidou da sua profissão, não cuidou das suas necessidades, aí já está doente. Aí o marido, que por sua vez também já está de saco cheio, às vezes se separam. E essa mulher hoje, que não tem uma profissão, porque não desenvolveu as suas habilidades, que estava cuidando das crianças, né? Vive, às vezes, no mundo da amargura hoje. Por isso, tem uma velhice muito ruim. Porque não parou, pensou, peraí, como está a minha vida hoje? O que eu estou fazendo para mim hoje, em prol da minha saúde física, mental e emocional? Muitas das vezes, a pessoa está no burnout parental e não tem nem tempo para olhar para isso. Isso é muito ruim, porque é aquele negócio, né? Na família, muitas vezes, tem muitas tensões, né? E às vezes as tensões aparecem devido a cuidar desses filhos, a educar esses filhos. Porque às vezes tem um filho só, mas às vezes tem 2, 3. Né? E haja energia para fazer isto. E aí acontecem essas coisas que vai afetar negativamente o desenvolvimento emocional, social dos filhos, tá? A qualidade do cuidado parental que os pais ou os cuidadores ou quem está nesse lugar deve ter é muito importante, porque você está criando o adulto de amanhã, entende? Por isso que eu falo que eu sou o adulto que eu fui criança um dia, né? Ou seja, a criança vai tornar adulta. Então, seria de bom tom, seria saudável que esses pais façam uma parentalidade positiva, adequada. Ou seja, usa os recursos que ela tem para fazer isso, tá? Porque o burnout parental é um tema crítico no desenvolvimento das crianças, viu? Ok? Alguma pergunta aí, Luciano?
Tem uma pergunta aqui que é como tratar o burnout? Assim, como tratar o burnout? Quais os ajustes precisam ser feitos? Tá. A pergunta é muito pertinente. A primeira coisa é a pessoa se dar conta que está com burnout parental. Ou seja, como? Está sobrecarregada, está desanimada, está sensível, não explode por qualquer coisa. Isso são sinais que provavelmente está rolando um burnout aí na coisa. Que a pessoa perde interesse, a pessoa começa a ter afastamento. Essa é uma próxima pergunta que tinha aqui, né? Como provar que eu estou com burnout parental? E aí você já está respondendo. Já estou respondendo essa pergunta, então. E aí, em cima disso, o primeiro passo para cuidar do burnout é você se dar conta que está com burnout. É que você não está bem. Faça aquilo que eu te falei. 5 minutinhos para fazer aquilo que eu falei lá no início. Faça isso durante 7 dias seguidos. 7 dias seguidos. Pratica aquela respiração profunda, o questionamento, como você está sentindo, o que você pode fazer durante 7 dias, uma semana, você vai ver a diferença na sua vida. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Silveira, da Paty Lopes. Ela está perguntando se é normal se sentir cansada de ser mãe. É claro, você é humana, né? E ser mãe é trabalhoso, vamos dizer, é normal? É normal e é comum que as mães se sintam cansadas, mas não exausta ao ponto de interferir na sua saúde e na saúde das crianças. Aí não é normal, não tem nada de normalidade nisso. Mas é comum isso acontecer, é comum. As mães se sentirem exaustas, cansadas de ser mães. Ela também faz uma outra pergunta aqui, que é... Por que não tenho paciência com meu filho? Oh, meu Deus. Pois é. Será que a pergunta que eu te devolvo é... Paty, para um pouco aí e pensa agora comigo. Você tem paciência consigo mesmo? Seja honesta, tá? Qual é a paciência que você tem com você mesma? Essa paciência que você provavelmente não tem com você mesma, ou se tem, está deficiente, você está, vamos dizer assim, projetando para o seu filho. Você está projetando que você não tem paciência com ele. Mas, na verdade, olha direitinho se essa paciência que você está se referindo pode ser contigo mesma. Será que você pensa assim, bom, o que eu preciso? O que eu posso fazer para me sentir bem? O que eu fiz, o que eu tenho feito ultimamente em prol da minha paz, da minha saúde emocional e da minha saúde mental? Responda honestamente a essas perguntas que você vai ter a resposta por que você não tem paciência com o seu filho. Porque normalmente isso está em nós, está dentro de nós, não está do lado de fora, não. Porque quem comanda o lado de fora, quem comanda o que está do lado de fora é o nosso interno. É o nosso interno que comanda o que está do lado de fora. É claro que o seu filho vai exigir de você tudo que ele tem direito e muito mais. Agora, como é que você lida com isto? Que só você pode lidar com isso, porque você é a mãe, tá bem? Então, basicamente é isso. Mais alguma pergunta, Luciano? Nenhuma pergunta. Então, bom, a minha palavra final aí, né? É pedir, solicitar encarecidamente a você, mamãe, principalmente as mães. Olhe para você. Não só fique doando, sem ter nada em troca. É claro que os filhos fornecem amor, afeto das mães e vice-versa, né? Mas é importante você fazer alguma coisa para a sua saúde emocional e mental, para que você continue bem e possa parentalizá-lo ou parentalizá-la de uma maneira saudável, para que ela seja um adulto no futuro saudável também, um adulto vencedor, um adulto que vai fazer a diferença no mundo. E, para isso, a parentalidade que você dá para ele ou para ela vai ser a chave para que isso aconteça. Tá bom? Essas são minhas palavras. Fiquem bem. Um grande beijo para todas as mamães.